Nessa época estranha de isolamento social por causa do coronavírus, a gente precisa tentar manter a cabeça no lugar e fazer um bom uso do nosso tempo. Ação! E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Esse vídeo é uma coisa mais parecida com um vlog, meio que um desabafo também, mas o que me levou a gravar esse vídeo é justamente o que nós estamos vivendo mundialmente agora nessa época. Hoje é dia 20 de março de 2020, a gente está enfrentando o coronavírus, né? O Covid-19. Eu não vou ficar aqui falando tudo sobre esse assunto, vocês conseguem informações muito melhores e muito mais precisas em outros canais. Eu já vou desde já recomendar o canal do Átila Yamarino. O cara é um cientista, o cara sabe do que está falando, então eu vou deixar os links para vocês. Para começar, antes de mais nada, essa questão toda de ficar ligado, buscar suas informações sobre o corona nos lugares certos e não acreditar em gente louca, em fake news, em corrente de zap, de Facebook, procure as informações no lugar certo. Muito bem, a gente está aqui em casa já no terceiro dia de isolamento social. O que eu quero falar para vocês é como a gente pode gerenciar esse tempo em casa. Se você não está acostumado a estar em casa, se você teve essa determinação para ficar em isolamento social, seja por causa de sintomas ou seja para não se tornar vetor, transmissor. De qualquer forma, mesmo que você trabalhe em casa, tenha já esse costume de home office, não é tão fácil. A ideia, assim, eu estava pensando muito sobre isso, do quanto que esse isolamento social não está me afetando tanto assim a princípio. Bom, a Pandora, a escola onde eu trabalho, parou as atividades, mas nos dias em que eu não estou dando aula, eu estou em casa. E eu estou em casa trabalhando. Eu estou sempre trabalhando. E a minha rotina diária, se eu não tomo um certo cuidado, eu fico muito absorto nessas coisas do trabalho. Por um lado, porque eu gosto demais do que eu faço, né? Por outro, porque eu sempre tenho muita coisa para fazer, as ideias nunca param, os projetos nunca param e eu estou sempre lidando com mais de um projeto simultaneamente. Mas tem uma questão assim de gostar do que faz. Eu gosto muito do que eu faço, às vezes é estressante, às vezes é meio frustrante, né, normal, mas eu gosto demais do que eu faço, todas as áreas em que eu atuo. Então, ficar em casa nesse tipo de confinamento não altera tanto a minha dinâmica de trabalho. Eu ainda continuo produzindo as coisas aqui, tem sido produtivo. Eu não tenho tendência de entrar em pânico e eu estou tentando sempre me informar a partir de fontes confiáveis. De novo, a Átila é uma grande fonte dessa. Estou evitando ficar tempo demais nas redes sociais porque elas roubam a minha atenção do que eu tenho que fazer, mas também porque, por mais que a minha bolha pelo menos não esteja inteira desesperada e graças a Deus não está espalhando fake news e nem coisas absurdas, ainda assim as pessoas estão falando muito sobre o assunto e a gente tem que falar sobre o assunto, mas tem horas que você precisa se desligar. E vamos lá, vamos começar o quadro então. Dicas do tio Mário para você ficar em confinamento, isolamento social e ainda assim fazer um bom uso do seu tempo. Então vamos começar pelo assunto que a gente já estava falando, rede social. Rede social é importante, muitos de nós artistas, autores, usam a rede social para se comunicar com o seu público, então assim, não desapareça das redes, continue proporcionando conteúdo, continue falando do seu trabalho, continue fazendo o que você acredita, acompanhe o que te inspira, mas entenda que meio que não adianta nada você ficar pirando no Twitter ou no Facebook por causa de questões que você não tem como resolver. É nosso papel também como comunicadores, como artistas, passar para frente a informação correta, então o que você encontrar e achar justo de passar para frente, faça isso, é importante, mas não dedique a sua vida toda a isso, você vai ficar provavelmente muito exausto em muito pouco tempo e talvez isso vai atrapalhar o seu rendimento como artista ou qualquer que seja o seu trabalho. Pense que as redes sociais estão aí para a gente se manter em contato, mas a gente não deve entrar em pânico, a gente não deve usar isso como foco do nosso dia. Tá? Estabeleça alguns momentos em que você vai entrar, não fica preso em threads infinitas que vão te dar algum tipo de gatilho ou que vão te incomodar de alguma forma e mantenha contato com o que está te inspirando. O que me leva à segunda dica. Aproveita que você tem essa oportunidade, vamos chamar assim, de estar em casa, faça cursos online. Você pode se dedicar a estudar principalmente. Eu sei que várias plataformas de ensino online estão disponibilizando o conteúdo agora gratuito. Vou deixar o link para algumas delas que eu consegui reunir aqui. Eu sei que pelo menos a Faber-Castell já liberou um monte de curso gratuito, por exemplo. Que eu acho que é importante a gente se manter, não necessariamente assim, se manter ocupado com o entretenimento o tempo inteiro. Você precisa trabalhar também, você precisa usar o seu tempo para algo que seja
edificante, que vai te construir, que vai te fortalecer. Então faça cursos online, jogue seu videogame, veja seu seriado, claro, lê seus quadrinhos e usa isso para se complementar, para aprender mais, para estudar mais. Também controla a ansiedade, porque eu fiquei um pouco assim nesses dias. É tanta coisa disponível para você fazer que parece que você não vai dar conta de fazer tudo. E ó, não vai dar conta de fazer tudo, e nem é para dar conta de fazer tudo, porque o tudo é muita coisa. Escolhe o que você está a fim de fazer agora, e vai fazendo aos pouquinhos, vai curtindo o seu momento, aproveita e ocupa o tempo que você tem estando em casa. Desde que, de novo, não comprometa o seu trabalho. Na verdade, o tempo da gente tem um limite, né? E a nossa cabeça tem um limite também de absorção das coisas. Uma outra dica é para você se organizar de alguma forma. Vocês devem ter visto no meu vídeo sobre a Comic Con Experience que eu falei de fazer lista, estabelecer prioridades. Acho que isso é até uma coisa que eu gostaria de voltar em outro momento com outros vídeos, mas falar sobre essa questão de como você pode se organizar. A ideia é, pensa no seu horário, no tempo que você tem dentro de casa e tente fazer, por exemplo, 3 listas de coisas que são prioridades, coisas que são urgências, sabe? Então, o que você tem mesmo que fazer, coisas que são opcionais, mas que é melhor fazer, e coisas que não são obrigatórias e não vai fazer mal se você não fizer. O que acontece? Às vezes a gente fica em casa, trabalha em casa, e a procrastinação, ela existe, ela fica lá. É meio complicado quando você tem tempo demais, entre aspas, ou coisas demais para fazer, e você acaba optando por fazer justamente as coisas que não importam. O que é uma prioridade absoluta? É resolver o seu trabalho? Então você trabalha. O que seria legal de fazer, o que é importante fazer, mas que não é urgente, você deixa para depois, e o que não tem urgência nenhuma, nem prioridade nenhuma, você coloca como opcional, tá? Então seria como se você colocar um ranking, né? Você vai ranquear essas 3 formas de lidar com suas atividades. Em volta de tudo isso, saúde mental, porque às vezes a gente vai colocando um monte de coisa na lista das prioridades e a gente vê que o nosso dia não tem tempo suficiente para fazer. Quem já trabalha em casa provavelmente já tem essa rotina resolvida, mas tenta estabelecer o que é possível de fazer dentro do período de tempo que você tem. Entre os horários seus de coisas externas, os horários seus de coisas obrigatórias que você tem que estar lá, ou trabalhos da casa, cuidar do seu relacionamento, as coisas que as pessoas que moram com você, convivem com você, vão fazer também, para você saber quais os horários que você tem que estar disponível para eles ou não. Outra dica é a seguinte: aproveita o espaço que você tem virtual e colabora, compartilha, leva, entrega coisas importantes para o mundo. Então, se você é quadrinista, se você é escritor, se você é músico, mas principalmente para a galera de quadrinhos e ilustração, que é quem eu tenho mais contato, tá rolando a hashtag CoronaCon. Já que vários dos eventos importantes do ano, em todas as escalas, estão sendo cancelados e adiados, e não só eventos de quadrinho, tudo está sendo adiado. Você pode se valer do fato de que todo mundo está em casa, ou deveria estar em casa, mas eu já falo disso, para compartilhar os seus trabalhos. Disponibiliza algum quadrinho seu de graça para as pessoas lerem na internet. Eu vou deixar um link também de reunir obras em PDF para que você possa ler durante esse tempo de confinamento. Vai ter quadrinho meu lá também, tem quadrinho de muita gente já sendo inserido. Além disso, lembra que o Terapia está completo online no site petisco.org/terapia, você pode ler a história completa lá. Ou se você quiser, as doses homeopáticas, Terapia está sendo republicada em português no Tapas, e em breve no meu perfil do Tapas, você pode me seguir lá como autor, eu vou publicar outras histórias em quadrinhos. Então dessa forma você pode colaborar para que outras pessoas que talvez estejam tendo uma dificuldade em ficar em casa, em ficar confinado, elas tenham mais conteúdo, elas possam se divertir, elas possam se distrair e às vezes até estudar. Se você gosta de ensinar, você pode começar a dar aula online, faz uma live desenhando e talvez usar essas nossas plataformas que nós temos para ajudar de alguma forma. Sobre o lance que eu estava falando de compartilhar arte, compartilhar o seu trabalho, encontrar nesse momento de adversidade esquisita, de isolamento, uma forma de produzir melhor, de produzir mais e de chegar em outras pessoas e de encontrar novos mercados, novas formas de falar com a galera. Isso é muito importante, é muito interessante. Mas pensa comigo, se você é um artista, isso tem que ser validado em você, de alguma forma, qualquer arte que você faça. E se você não é artista, mas gosta de consumir arte, entenda que a arte é uma das coisas mais essenciais da vida das pessoas. A gente vê muita gente idiota assim nas redes sociais, falando que eu já precisei de médico, de pedreiro,
eu precisei de professor, mas eu nunca precisei de um artista. Cara, isso é o comentário mais imbecil. Porque se você não depende, você não precisa de artista, então você nunca leu um livro, você não pode assistir televisão, não deve ir ao teatro ou ao cinema, ler quadrinhos, jogar videogame, ver coisa do YouTube, você não pode fazer nada que tenha um dedo de um artista. E aí, como que sua vida fica quando você fala que o artista não importa, que o artista não vale nada, que você não precisa de artista? Você não precisa de artista mesmo ou você tá só absolutamente, ridiculamente equivocado? É estranho porque a gente vive numa forma de ver o mundo que consome muito entretenimento, a gente consome muita arte indiretamente. Não tô falando só da arte do museu, tô falando de todo tipo de arte, essas que eu já mencionei. Mas a gente não tem, parece que a gente não tem a noção clara de que as pessoas que fazem esse conteúdo trabalham para isso. Elas dedicam as vidas inteiras, mais do que uma vida inteira, para ser artista e poder proporcionar para você, para mim, para nós, para todos, conteúdo, coisas legais pra gente assistir, pra gente consumir, pra gente ouvir. Então, mais respeito aos artistas, assim como a gente respeita todas as outras áreas que são fundamentais para a existência e manutenção da vida na Terra, mas a arte também é. E esse é o momento em que a gente precisa apoiar os artistas. Se você puder comprar material dos artistas, compre o material dos artistas, encomenda uma commission. Eu sei que a situação tá barra pra gente, mas no mínimo compartilhe e respeite, principalmente respeite a arte e os artistas. Uma outra dica importante é a seguinte: você curte ler quadrinhos, você é colecionador de quadrinhos que nem eu, é aficionado, ama quadrinhos e tudo mais, compre quadrinhos durante essa época e tenta colocar isso como um hábito mais frequente daqui para sempre, mas agora principalmente, compre seus quadrinhos não da Amazon, compra os seus quadrinhos das pequenas lojas de quadrinhos. Compra quadrinhos da Ugra, da Loja Monstra, da Comic Boom, da Comic House, da Itban. Cara, tem um monte de loja de quadrinho e eles atendem online também. Compra quadrinhos das lojas dos artistas. Pensa assim, putz, eu gosto do trabalho do Mario, eu queria ler o quadrinho do Mario, onde encontrar o quadrinho do Mario? Cara, digita no Google, tipo, onde comprar quadrinhos do Mario Cal. Eu tô até pensando em fazer uma promoção para minha loja online em breve, durante esse confinamento. Dê preferência para os pequenos comércios, não só de quadrinhos, mas de tudo, em vez de comprar das mega corporações que não vão sofrer nem um pouco sem a sua compra. E torne isso um hábito de continuar comprando suas coisas dos pequenos, porque são eles que mais precisam manter as vendas, mais precisam manter os seus negócios. Os gigantes, as grandes redes, as multinacionais, elas não precisam da gente. Eles vão estar lá inteiraços com dinheiro a rodo depois que essa crise acabar, mas pode ser que a sua loja favorita de quadrinho feche. O seu autor favorito de quadrinhos vai ter o maior prazer em te mandar um quadrinho autografado com os brindes legais, se você optar por comprar na loja deles. E aí uma última dica que também acho que é importante: divirta-se. Se você é ilustrador, você é artista, não importa o que você gosta de fazer, faz o que você ama fazer. Você tem que ter um espacinho de tempo no seu dia, ainda mais agora com essa coisa de ficar confinado, em que você faz o que você gosta de fazer. Não fica pirado em fazer só trabalho, não fica pirado em cuidar só da casa. Tenta não entrar numa espiral de ansiedade por causa das notícias, por causa das burrices do governo, por causa do que os outros falam que talvez você tenha que fazer. Cuida do seu espaço mental, cuida do seu espaço físico, desenhe para se divertir também, não só para estudar, e talvez você fique um pouco mais tranquilo. E, cara, sério, faz a coisa certa. O que é o certo agora? O que está sendo determinado? Fica em casa. Fica em casa, isolamento social. Não vai pra rua, não importa se você não tá com sintoma, não importa se na sua cidade não tem caso. Você tem que colaborar para uma ação global, cara. Que é pra gente tentar não deixar esse vírus tomar conta e causar muito mais estrago do que já tem causado. Se você procurar as informações, por exemplo, a Itália está sofrendo horrores com o Covid-19, mas na China eles conseguiram conter de uma forma um pouco mais satisfatória, porque eles agiram rápido e porque o confinamento foi o jeito mais garantido de resolver isso. Então, assim, só vai para o hospital se você tiver com sintomas do coronavírus fortes. Se não estiver bem, vai para o hospital. Mas, se você não está sentindo grandes coisas, se você não está sentindo mal, não quer dizer que você pode ficar rodando aí para fora, porque você pode estar com o vírus e acabar passando ele para outra pessoa que vai sofrer muito mais que você. A gente tá vendo muita gente que vai sofrer pra caramba porque não vai ter leito, gente mais velha, gente mais pobre, a gente tem que ficar de olho e cuidar de todo mundo. Tá? Então, se o que foi determinado como correto é
isolamento social, ficar em casa e cuidar para não passar ou não virar vetor, essas coisas, faz a coisa certa, faz isso, tá? Você vai estar ajudando muita gente. Por mais que você passe 3 meses confinado em casa, segue todas as recomendações das pessoas que sabem do que estão falando. Esse negócio é sério, gente, não é para criar pânico, mas se você não fizer a sua parte, você está colaborando para não dar certo. É o certo a se fazer. É o certo para a gente poder cuidar dos outros também, não só de nós mesmos, mas dos outros que precisam de nosso cuidado. Aí é um desabafo pessoal, mas eu acho que muitos de vocês compartilham disso, que é um pouco da frustração que dá da gente estar isolado, cuidando da sua saúde, estar desinfetando, passando álcool gel, lavando a mão o tempo inteiro. Se você precisou sair de casa, você volta, você faz todos os procedimentos de higienização necessários. É complicado, eu sei, fazer tudo isso e olhar pela janela e ver que a galera tá no bar. E olhar nas notícias e ver que a galera tá lutando praia, ou marcando baladinhas. Gente, não é porque os outros estão fazendo as coisas que não devem ser feitas e aparentemente está tudo bem com eles, só aparentemente, que você deveria ceder e fazer a mesma coisa. Essa história de, mas ele fez, então eu posso. Isso leva a muita coisa ruim pensando no social, pensando no coletivo. Então é pensando no social e no coletivo que a gente deve não cair nessa asneira de fazer o que os outros estão fazendo, de abrir mão desses protocolos de segurança, de higiene, de cuidado, só porque tem um monte de gente que não está fazendo. Essa gente que não está fazendo, esse povo que eu olho daqui da janela do meu estúdio e vejo no bar todo dia de noite, um bar é desse tamanho, todo mundo enfurnado lá dentro, eles estão errados. E é muito frustrante. Só que o que acontece? É melhor que você sinta essa frustração, mas por estar fazendo a coisa certa, do jeito certo, do que você ceder, fazer o que não é pra você fazer, e aí depois talvez encarar de ficar doente, de ter passado a doença pra alguém, ou da consciência pesada de você saber que tá fazendo o que você não deveria fazer, tá? É chato parecer que a gente tá aqui cagando regra, tentando ser totalmente senhor certinho, é difícil, mas é o que a gente tem que fazer. A gente tem que tomar muito cuidado e ficar esperto e cuidar para que os outros não sofram por causa das asneiras que a gente pode fazer. Faz o que é correto e boa sorte para vocês. Se cuidem direitinho. Eu vou tentar fazer mais vídeos durante esse período de confinamento. E assim que tiver novidades de coisas minhas, vocês vão ficar sabendo. Aproveitem esse tempo, usem o seu tempo com consciência, com consideração, com criatividade. Mantenham-se criativos, mantenham-se apaixonados, mantenham-se com cuidado, lava essa mão, fique em casa, não seja idiota, fique esperto, cara, seja inteligente, faz o que é certo. Tá? A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau.